Bom dia a todos. Dando início a o próximo evento, é uma mesa redonda sobre a questão do surrealismo, obviamente, né? Onde eu conto, quem não me conhece, eu sou o Flô Menezes, né? Sou professor aqui de composição, e temos ao nosso lado o Maurício, que já foi apresentado, mas né, já acabou de dar a palestra. Maurício Ayer, só para eu apresentar. Ele foi um panorâmico nos anos 90, foi um dos meus primeiros alunos do Estúdio Panorama, quando o Estúdio Panorama era ainda um convênio com a Santa Marcelina. Portanto, ele é um músico, mas foi indo para o caminho da literatura, cada vez mais, caminhando para o sentido da dramaturgia e do texto, né? Já naquela época demonstrava uma tendência a isso, porque ele fez uma realização muito bonita no Panorama, baseado num poema de Fernando Pessoa, né? Que era quase uma peça dramática, não era exatamente uma peça acusmática, era muito mais quase uma peça, um drama sonorizado, digamos assim, mas era uma peça acusmática, claro, mas em torno dessa questão literária. E é um dos caras que eu devo dizer, isso é uma questão pessoal minha, né? É um dos caras que mais entende o meu trabalho, né? Assim, são raras as pessoas que entendem de fato o que eu faço, assim, em termos de coisa. Tá dando alguma microfonia grave. Tá saindo som aqui, não, né? Assim, talvez ele, o Jorge Alves Kolg, o Ralf Paland na Alemanha, o Léo Labrada aqui, pessoas que realmente entendem tecnicamente e esteticamente o que eu tenho feito nos últimos 30 anos, digamos assim. O Maurício realmente ele conhece o meu trabalho muito e, infelizmente, acabou não fazendo um pós-doc que ia fazer sobre a questão do teatro na minha música, mas, enfim, quem sabe a gente ainda desenvolve isso. Então, é um grande conhecedor de música e de literatura, e foi para o lado da literatura francesa, né, que é a sua especialidade. A Flávia é uma das grandes sumidades na questão do surrealismo, né, especialista em Louis Aragon, se eu não estou falando besteira aqui, né, é uma das suas especialidades, tradutora também, e nossa colega da Unesp, né, de Rio Preto. Então, assim, é uma das grandes intelectuais na área da literatura francesa e ligada ao surrealismo propriamente dito. E eu sou um grande crítico do surrealismo. Eu estou nessa mesa, como co-organizando junto com a Rosana Lamosa o evento, porque o Instituto de Arte não poderia passar em branco 100 anos do surrealismo. O surrealismo foi de uma importância absurda, né? Mas eu, particularmente, e aí já introduzo um pouco o dedo na ferida, vou fazer ponderações aqui, mas quero mais mediar. Mas eu sou um crítico do surrealismo, porque eu acho que o surrealismo, de todas as vanguardas históricas, é a vanguarda mais fraca, do ponto de vista da linguagem. Por quê? Porque eu acho que existe um menosprezo, aí eu coloco um dedo na ferida para vocês atuarem, e podem meter o pau no que eu vou falar, mas acho que existe um menosprezo da escritura e uma sobrevalorização da escrita. E aí eu faço uma distinção muito clara entre escrita e escritura. Escrita como formas de representação, de grafismo, de contextualização do código pelo qual se faz entender uma determinada postulação artística, seja uma partitura, seja um texto, né? E escritura como uma responsabilidade plena e, consequentemente, com a busca de uma maior consciência possível dos processos de elaboração da linguagem, né?
Essa distinção, no terreno da música, eu tenho feito esse acento desde mais ou menos 1997, isso está num dos textos que compõem a minha livre docência, né, que é a diferença na música entre escrita e escritura. Porque na música eletroacústica, por exemplo, é um claro domínio, um exemplo onde não existe mais escrita e a escritura continua, né? No terreno da literatura, isso já está presente desde sempre, né? Écriture é um nome bastante comum, inclusive no terreno francês, na área da música, porque a composição musical no século XIX não era uma classe de composição musical, era classe de écriture musical, né? Então, a palavra écriture já está lá, depois ela se assenta e multiplica de uma maneira muito densa com o estruturalismo e com toda a poética crítica ou a crítica poética de um Roland Barthes, né? E aqui no Brasil a gente tem, inclusive, um trabalho muito importante da Leila Perrone Moisés, que tem um texto genial, Texto, Crítica e Escritura, que é um dos livros que eu recomendo aos alunos de composição como um dos maiores livros mais importantes que o compositor tem que ler, sem ser um livro de música, né? Porque ela discute justamente essa questão bartesiana da noção de escritura. Então, esse é um dedo na ferida que eu coloco aqui, a começar já da terminologia. Por que se fala em escrita automática, por exemplo, e não em escritura automática? Será que não é uma própria denúncia do próprio fato de que a escritura ela não está completamente assumida pela consciência plena? E aí embuto nessa questão, que eu vou jogar, e aí, como você acabou de falar, eu vou jogar primeiro para a Flávia. Ela tem o texto dela, claro, mas já jogando a questão. A questão do próprio inconsciente, que eu acho que o problema do surrealismo, a meu ver, foi uma empolgação com um advento freudiano da descoberta do inconsciente, né? Porém, uma má compreensão do que é o próprio inconsciente, né? E da própria psicanálise, porque a psicanálise ela é um modo de tornar o inconsciente consciente, né? Não fosse isso, a fala não existiria, a fala do divã, né? O exercício de trazer a consciência para o plano de uma tomada de consciência, né? De trazer a inconsciência para uma tomada de consciência, é mostrar que o inconsciente, enquanto inconsciente, não nos interessa, né? Interessa enquanto ele se torna plano de consciência. E na hora que ele se torna plano de consciência, ele se torna um objeto no domínio do rigor, né? Que é o que falta, na minha visão, à obra surrealista, né? Aí tem o último aspecto da minha introdução, que é o aspecto que me atrai no surrealismo, que é, de todas as vanguardas históricas, sem dúvida, a mais revolucionária, do ponto de vista político, que vai ser objeto da minha fala hoje, é a última conferência de hoje, né? Que é a aproximação do Breton com o Trotsky, que, a meu ver, é o maior gênio, junto com Rosa Luxemburgo, o maior gênio da política do século XX. Tem uma importância fundamental. Eu sou um trotskista desde a minha adolescência e continuo militando no trotskismo, apesar de completamente independente, né? Mas estou junto com os grupos trotskistas, estive em Cuba recentemente, organizando um evento trotskista lá, organizei aqui o ano passado, etc. E Trotsky, para mim, continua uma referência fundamental, né? E a aproximação de Breton e dos surrealistas com relação à oposição de esquerda russa e de toda a posição com relação ao trotskista é de uma importância fundamental. Então, eles foram os caras que mais tiveram a aguda visão da importância de uma arte libertária, né? De uma arte anarquista, né? Porque no domínio da arte ela é anarquista, o anarquismo tem que ser defendido, né? Hoje eu estou até com 62 anos, estou achando que deve ser defendido, inclusive fora da arte, né? Estou cada vez mais propenso a anarquismo. Os trotskistas se arrepiam quando eu falo, mas eu estou cada vez mais anarquista, porque eu acho que, né?
Enfim, então são essas questões que eu abro para que a gente discuta, né? E cada um com o seu viés e tal. Quer dizer, essa questão da política muito revolucionária, na arte um pouco inconsequente, no meu ver, e aí essa questão toda, né? Da má compreensão do inconsciente, de como é que falta um pouco de rigor. Por exemplo, os quadros de Dalí, eu odeio, né? Literalmente eu odeio, acho muito fracos, né? Tecnicamente muito bons, mas muito fracos, né? Não dá para comparar com Klee, por exemplo, na minha ótica, ou com Picasso, com toda a construção, com toda a meticulosidade, a consciência do traço e da cor, né? Ou um Volpe, por exemplo, que eu acho um dos maiores gênios da pintura, né? Eu vejo um Dalí, poxa, tá, um ovo frito em cima de um prédio, me causa uma irritação, inclusive, né? Fico meio irritado, às vezes, de ver. Mas então é isso. Então, gostaria de passar para a Flávia a palavra. E muito bem-vinda e obrigado pela tua presença. Deixa eu me aproximar aqui do microfone. Está ligado. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Eu queria começar agradecendo ao Flô, à Rosana, ao Abel, que não está aqui, enfim, a todas as pessoas. Está lá, o Abel está lá em cima, né? A todos vocês, né, que organizaram essas 2 jornadas de debates e, assim, muito interessante e também diferente, né, porque estamos no Instituto de Artes, é claro, as artes aqui estão muito mais presentes, né, porque a gente fez recentemente também uma atividade em torno do surrealismo, e a gente pegou um outro viés, enfim, é um assunto muito rico, dá para falar de muitas coisas, e aqui, né, esse viés artístico está muito forte, é um grande prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E, bem, por onde eu vou começar? Porque o Flô já tocou em várias questões muito espinhosas, digamos assim, aqui, né? E essa mesa, né, é assim, em torno da escrita ou escritura automática, ele já tocou nesse problema da tradução, que é um problema também espinhoso, porque, de vez em quando, a gente utiliza aqui no Brasil a palavra escritura para falar do automatismo, né, tal como foi praticado pelos surrealistas, e é praticado, né, até hoje. Mas, assim, a palavra fica um pouco, muitas vezes, muitos traduzem também por escrita, então não há uma definição tão rigorosa, né? Não há uma, talvez no campo específico da escritura e da escrita musical, talvez, eu não sei porque eu não sou conhecedora desse assunto, contrariamente ao meu colega aqui, que é músico também, talvez haja uma definição mais rigorosa que fique bem clara para quem estuda música, né? Mas para a gente no campo literário, e a gente que traduz a palavra, né, eu tenho muito tendência a traduzir por escritura mesmo, né? Mas muitas vezes também já me peguei traduzindo por escrita, porque fica essa oscilação entre as duas coisas. Então, essa é uma questão complicada. Mas a questão da palavra, né, do vocábulo, já é complicada, e a questão da coisa é mais complicada ainda, né? Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei em tentar, talvez, responder um pouco ao Flô, algumas coisas que ele diz, talvez até já alguma resposta já esteja incluída no que eu vou dizer aqui, né? E dessas críticas, né, que você faz em relação ao surrealismo, mas o que eu tinha preparado na verdade, assim, não uma fala superestruturada, mas algumas notas, porque, de fato, né, essa questão do automatismo, ou da escrita, ou da escritura automática entre os surrealistas, é uma das mais complexas que há. E é uma questão que atravessou o surrealismo desde o início, lá, né, quando os surrealistas se reuniram, se constituíram em movimento, né, porque realmente sempre foi um movimento. Então, desde aquele momento até muitas décadas depois, o próprio Breton, antes de morrer, ainda escreveu coisas sobre a escrita e a escritura surrealista, né? Então, é realmente um assunto-chave, né? E eu gostaria de situar, né, essa questão precisa da escrita ou escritura surrealista na seguinte perspectiva, né? Desde o início, os surrealistas eles quiseram estender, aumentar as fronteiras do conhecimento, né? E eles pretenderam fazer isso por meio da exploração
do continente interior, né, esse continente interior que existe dentro de cada um de nós. Então, eles sempre quiseram fazer isso. E, como vocês sabem, os surrealistas eles são, de certo modo, entre aspas, herdeiros, né, do dadaísmo, no sentido em que eles, nesse sentido preciso, eles não encararam, jamais encararam o surrealismo como uma escola, obviamente. Não se trata de escola artística, realmente a palavra adequada é a palavra movimento, né? Porém, eles, diferentemente dos dadaístas, eles têm a intenção, né, e vem também daí a ruptura com o dadaísmo, eles têm a intenção de fazer do surrealismo um instrumento de conhecimento, mas um conhecimento, então, ampliado, ao mesmo tempo, à subjetividade, a esse continente interior, e também ao mundo exterior. Essas duas coisas, né? Nesse sentido é que eles diferem muito dos dadaístas, porque os dadaístas negaram peremptoriamente a literatura e não viam, para eles estava claro que nem o dadaísmo e nem coisa alguma, né, em termos de literatura, seria uma solução para os problemas da vida. Né? Pode parecer um pouco estranho utilizar uma expressão tão ampla, né? Os problemas da vida. Quais são os problemas da vida? Né? São muitos de natureza diversa. Né? Então, o surrealismo tem muito também de uma busca que a gente pode dizer também que a gente pode dizer filosófica, né? Em relação o que é a vida, os problemas da vida, os problemas do inconsciente, enfim, todas essas coisas. E assim, desde o início, né, eles adotaram uma atitude diferente dessas e se puseram em busca dessa ampliação do conhecimento. Mas essa ampliação... Gente, eu olho um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Fica à vontade. Tá, tudo bem? Por causa do público. Então, assim, desde o início, eles se puseram em busca dessa ampliação do conhecimento, mas, para eles, o conhecimento, essa busca não é compreendida como uma especulação desinteressada, mas, sim, como um meio de operar uma transgressão, um meio para subverter completamente todas as regras até então vigentes do verdadeiro, do belo e, inclusive, do bem também. Né? E qual que era a finalidade última? A finalidade última, num primeiro momento, era essa, mudar a vida. Que depois, né, a esse propósito de mudar a vida, os surrealistas, um pouco mais tarde, quando afirmaram um pouco mais uma postura mais política em relação ao mundo, eles juntaram a essa formulação, que eles trazem lá da obra do poeta Arthur Rimbaud, né, Mudar a Vida, eles acrescentaram a ela uma outra que é transformar o mundo. Né? Então, daí já é uma orientação mais claramente política. Né? Então, assim, esse foi o propósito desde o início, né? E há vários escritos surrealistas que insistem sobre isso, e todo esse panorama que eu estou tentando fazer muito rapidamente aqui, tudo isso está ligado também sobre uma recusa, né? Uma recusa ao reinado da lógica. Né? E, bom, é claro que, num país como a França, essa afirmação tem uma conotação muito particular, muito especial, porque é o país do cartesianismo. Né? Então, a gente tem que lembrar isso também. Né? Então, esse primado da lógica, né, foi algo contra o que os surrealistas, desde o início, E eu vou ler sobre isso um pequeno trecho que está no manifesto, porque a gente está falando muito aqui do manifesto, aqui nessas jornadas, né? E é um trechinho em que o Breton diz o seguinte: nós vivemos sob o reinado da lógica, mas os procedimentos lógicos em nossos dias aplicam-se apenas à resolução de problemas secundários. O racionalismo absoluto, que continua em moda, permite considerar apenas os fatos que concernem estreitamente nossa experiência. Os fins lógicos, no entanto, nos escapam, e seria conveniente acrescentar que à própria experiência foram impostos limites, à experiência humana, né, amplamente. Ela dá voltas, a experiência humana, né, dá voltas numa prisão da qual é cada vez mais difícil fazer com que ela saia.
Então, o primeiro ponto do surrealismo, que começa lá com essa descoberta da escritura automática, vamos então chamá-la assim, né? E que começa com essas experiências que resultaram no livro, nesse texto, né, que normalmente é indicado nas histórias literárias como o primeiro texto surrealista, né, que é Os Campos Magnéticos, né, que foi uma experiência a 4 mãos, feita pelo Breton, né, com o poeta Philippe Soupault. Então, assim, isso está no início de tudo. É claro que tem aí a importância do Freud, das descobertas do Freud, que eram até então ainda, bom, estava no início, né? Depois também acho que eu acabo tocando nisso na minha fala de hoje à tarde. Mas o livro A Interpretação dos Sonhos, por exemplo, ele data de 1899, né? Então, assim, o Freud publicou isso mais ou menos no momento em que os surrealistas estavam nascendo, né? Porque eles nasceram todos mais ou menos esses primeiros surrealistas, nessa época, né? Então, os procedimentos lógicos, o que são, segundo os surrealistas? Eles são justamente os instrumentos da razão. E aí eles se insurgem, né, contra esses instrumentos lógicos, e isso é a insurgência contra o racionalismo como um todo. Tá? Eu queria agora, talvez, né, eu queria talvez tentar responder algumas coisas aqui ao Flor. Eu anotei algumas coisas que você falou, Flor, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro, né, eu comentei a coisa de escrita e escritura. Eu acho que a crítica que você faz, Flor, se eu entendi bem, né, eu acho que ela se assemelha um pouco a todas aquelas críticas que foram feitas aos surrealistas ao longo de décadas, né? E que fez com que o Breton ele voltasse a cada vez à questão da escrita automática, porque os surrealistas foram muito criticados pelo uso, né, que eles fizeram desse tipo de... É uma prática, entendeu? De vez em quando a gente acaba dizendo é uma técnica, mas uma técnica é uma coisa que não combina muito com o surrealismo, né? É uma prática intensa de se colocar numa certa disponibilidade, né, para explorar a linguagem de um modo... Existe uma ambição muito grande de explorar a linguagem, libertando-se completamente desses instrumentos da lógica, para banir o racionalismo e produzir enunciados linguísticos que estejam completamente liberados desse racionalismo, né? Então, a crítica que foi feita aos surrealistas, logo depois que eles começaram a praticar muito, né, o que se dizia é isso. Uma que virou uma espécie de receita para criar textos literários, né? E isso é uma coisa que, ao longo de décadas, incomodou muito o André Breton, né? E ele quis voltar a dar explicações sobre o que é escritura automática, e ele até chegou, em certo momento, não estou com essas citações separadas aqui, mas estou me lembrando de cabeça pelas leituras, né? Em alguns momentos, ele chegou até bem mais tarde, tá? Já décadas depois daquela fase inicial. Ele chegou, inclusive, a reconhecer que tinha havido excessos na maneira como aquilo foi posto em prática pelos surrealistas, né? Então, tem coisas muito interessantes que ele fala a respeito disso, e ele fala, inclusive, assim, ele até admite, num certo momento, ele admite o seguinte, se colocarem diante de mim um texto escrito por meio dessa prática, e um outro que seja uma tentativa de imitação, pode ser, inclusive, difícil reconhecê-los. Ele chega até a dizer isso, né? Mas ele continua até o fim, ele continua um defensor dessa prática, que eu, pessoalmente, tá, ele não utilizou essa palavra, que eu saiba, em nenhum lugar, mas eu acho que é uma prática que permanece sempre envolta num certo mistério, né? Porque, assim, diz respeito a essa coisa que nos constitui como humanos, que é a linguagem, a utilização da linguagem, e diz respeito a essa ambição de romper com todas as travas que nós possamos ter para chegar àquilo que lá no início ele disse, no primeiro manifesto, ao ditado puro do pensamento, né? Essa é a expressão dele, né? Ditado puro do pensamento.
a palavra mistério, empreguei eu aqui, né, agora, destituindo essa palavra de qualquer conotação religiosa, né, no sentido mais assim, no sentido mais banal desse termo, né, mas misteriosa por quê? O que nós podemos fazer com a linguagem? Como que nós podemos... Então, assim, é difícil responder, na verdade, né? Então, isso é um ponto que eu queria dizer. Não sei se eu fui clara, né? Porque você falou assim, que há, por exemplo, uma desvalorização da escrita, né? Você falou, foi da escritura. Da escritura. Da escritura, isso, é isso. Uma desvalorização da escritura, e você falou assim que falta rigor, né? Então, daí, eu é que queria te jogar a bola para o teu lado de novo, e eu queria te perguntar, né? Queria dizer mais algumas coisinhas, mas queria que você explicasse melhor, né? Rigor em relação a quê? Né? É uma preocupação estética? O que é? Porque os surrealistas, eles queriam também se livrar disso, entendeu? Uhum. Eles queriam se livrar dessas concepções todas, né? Por isso que eu falei no início, né? Belo, verdadeiro e bom. Eram as três coisas, né? Uma coisa que vem lá do século... Vem, né? Desde da Constituição... Existiam coisas que eram consideradas dignas de ser qualificadas como belas, como boas e como... Né? E eles queriam romper com essas coisas, entendeu? Então, assim, eles não queriam ficar presos a uma preocupação estética. Eles não queriam, entendeu? Então, isso é um ponto, né? Então, rigor em relação aqui. E aí, a outra coisa que eu queria te dizer é que o surrealismo, né, existem grupos no mundo hoje que se reivindicam, né, como surrealistas. E eles têm reuniões, fazem debates, entendeu? Tem uma produção artística, tem uma produção literária, surrealista, até hoje, né? Eu acho que há toda uma espécie de cobertor assim, que tem que ser levantado do que foi, de fato, o surrealismo, porque ele ficou muito confinado a essa definição de vanguarda histórica. Uhum. Sabe? Então, porque todas as histórias literárias colocam o surrealismo como uma vanguarda histórica, né? E significa, sim, né? Ele morreu. Ele morreu. Não existe futurismo hoje. Não existe modernismo hoje. Nenhuma dessas vanguardas históricas, não existe espiritonovismo hoje. Nada disso existe hoje. O surrealismo existe. O surrealismo existe uma produção, e isso é uma coisa inegável. Nós podemos, é claro, lançar uma discussão, e eu acho que seria interessante, lançar uma discussão sobre os limites, talvez, políticos da empreitada surrealista no mundo tal como ele é hoje. Isso eu acho que é uma coisa interessante fazer, né? Mas de lá a confiná-lo, né? Daí a confiná-lo como vanguarda histórica que nasceu, viveu e morreu, principalmente com a morte do Breton, né? Eu acho que talvez seja um equívoco, né? Mas ela, então, já não é mais vanguarda, né? Pelo menos. Ela pode continuar atuando, mas não é mais vanguarda, então. É porque isso entrou, é uma denominação realmente da história literária, dos historiadores da literatura. O que são? Quem denominou assim? Entrou para o cânone como uma coisa que morreu, né? E é claro que foi muito importante o que aconteceu imediatamente antes de aparecer essa coisa chamada surrealismo, ou seja, a guerra, o que aconteceu antes foi muito importante, né? Como foi muito importante para que todas aquelas vanguardas históricas aparecessem, né? Surgissem, por uma série de razões. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, rapidamente. Mas assim, é um trabalho da história literária confinar esses movimentos artísticos, né, ou grupos, como... Quando a gente diz vanguarda histórica, significa uma coisa que morreu. Significa uma coisa que não existe mais, né? Algumas são, mas o surrealismo não é o caso, penso eu. E, repito, eu acho, entendeu, que é sempre bem-vinda e deve ser feita assim, uma crítica que se preocupe em refletir sobre os limites, ou não, da atitude surrealista hoje, em 2024. Sim, isso é bem-vindo,
né? Isso é sempre bem-vindo, mas isso é diferente de dizer que ele fica confinado. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer em relação a isso. Eu vou tentar achar aqui uma pequena citação para tentar explicitar um pouco mais e depois eu vou deixar você responder, tá? Porque, assim, tem várias notinhas aqui que eu fiz para fazer um pouco uma distinção entre automatismo verbal e escritura automática e tal, né? Mas, assim, automatismo psíquico puro, que é uma outra denominação que o Breton usou, né? Mas eu vou tentar encontrar essa que deixe talvez mais clara, deixa mais claro esse relato do próprio Breton sobre essas críticas, que eu disse que as suas acabam se assemelhando um pouco ao que entendeu? Eu não sei se está escrito aqui, eu não sei se eu botei isso aqui. Vamos ver. Enquanto você procura, eu vou te responder com relação... eu até achei o negócio, eu te porque em duas citações que você fez do Breton agora, você falou da questão do puro, ditado puro da coisa e não sei o que, puro. E uma das coisas que eu tenho convicção é que não existe pureza. Sim. Não existe pureza, né? Tudo é absolutamente impuro. Tudo está entrelaçado, os sangues, as cores, as raças. É uma ilusão a pureza, né? E não existe também a possibilidade de uma representação pura do inconsciente, porque o inconsciente já é muito impuro. Ele é completamente impuro, né? Então, isso me incomoda, a noção do puro. Paradoxalmente, eu vejo isso como uma aproximação de um linguajar fascista, né? Vindo de um Breton que era um revolucionário, né? E quanto a isso não há de se questionar. O Breton tinha uma consciência política absolutamente fantástica, né? Mas, inclusive no que ele discordou de Trotsky, vou falar disso às 5 horas, mas essa questão do puro, o puro para mim já é uma falácia acreditar no ditado puro do pensamento, porque não existe, o pensamento é completamente impuro, ele é totalmente entrelaçado o tempo todo. E a outra questão que você me rebateu era do rigor, né? Do rigor, que eu te perguntei que rigor seria. Eu nomeei um sinônimo, o controle. O controle, que eu acho que a arte é o domínio onde o artista exerce o máximo controle possível para que o incontrolável possa se exercer. O imponderável existe, obviamente ele existe, mas ele existe a partir do controle. Quando você lança a mão do controle, o imponderável vira uma falácia. Tá. Ele vira uma simulação, porque é como se houvesse uma artificialidade do imponderável. O imponderável ele vai existir, mas desde que o artista tenha controle de seus materiais. E esse controle é o domínio do que eu chamo de escritura. Né? Na área da composição, pelo menos, eu advogo isso. Tá. Não sei se respondi. Não, respondeu sim, e são esclarecimentos importantes que você deu. Em relação ao seu comentário sobre a utilização da palavra puro, da palavra pureza, como não concordar, né? Só que eu acho que é preciso contextualizar o uso que o Breton fez dessa palavra naquele momento, né? Então, principalmente hoje, há 100 anos que estamos, né? Mais ou menos, né? Porque eles começaram antes de 24, claro, né? Mas o manifesto, né? Que aqui é em torno do manifesto, claro, é centenário, né? O contexto é muito importante, né? E hoje, há 100 anos daquele momento, essa palavra e o uso dessa palavra assume uma conotação para nós, por tudo que já aconteceu no mundo, né? Assume uma conotação realmente assim diferente, diversa daquela. Por isso que é vanguarda histórica. Por isso, nesse sentido, é uma mas vanguarda histórica. Mas o surrealismo, ele se transformou, ele foi se transformando ao longo do tempo. Inclusive, em relação a isso, o próprio Breton percebeu que isso aí não, entendeu? Vamos esquecer a conotação que nos leva para coisas gravíssimas, né? Né, que a gente pensa, limpeza étnica, enfim, né, são tantas coisas que a gente poderia evocar hoje. Naquele momento, isso não se colocava dessa maneira. Claro. Então, quando a gente lê com esse olhar, a gente acaba fazendo um pouco
a gente lê com um olhar um pouco anacrônico, porque isso não se colocava desse modo, naquela maneira. Mas, em relação à coisa propriamente dita, aqui eu acho que eu achei 2 trechos que podem ser interessantes. No manifesto de 1930, né, o Breton admitiu os infortúnios, porque é a palavra que ele utiliza, né, da escritura automática, que, segundo ele, havia se tornado, ao cabo de certo tempo, um procedimento. E tudo que os surrealistas não querem é isso, entendeu? Um procedimento, né, uma coisa que se banaliza. Né? Isto é, tinha se tornado uma coisa que ela não deveria ser. Né? E, segundo ele explica, né, que isso tinha sido provocado pelo abuso desse modo de escritura por muitos que decidiram simplesmente deixar correr sobre o papel a pluma, né, sem sequer observar o que se passava com eles ao escrever. São palavras assim, parafraseadas aqui, né, não é, na verdade, uma citação, é uma paráfrase, mas é o que o Breton diz. Né? E depois, né, depois disso, ele continua, ele morreu na década de 60, né, mas ele sempre defendeu o uso, né, da escritura automática. E, por exemplo, num livro dele, que é também de 1930, que é L'Immaculée Conception, né, a Imaculada Concepção, aqui essa metáfora religiosa evoca, né, segundo alguns autores, né, que são estudiosos também do Breton, né, evoca a pura concepção da mensagem automática. E a criação surrealista pode, muito bem, com efeito, né, conceber-se como algo que escapa a qualquer pecado original de literatura, já que ela se quer um fruto da livre aparição de uma fala interior. Né? Então, existe essa possibilidade, mas o próprio Breton diz que assim, exageros tinham sido cometidos, né, e que aquilo tinha acabado por se tornar um... bom, enfim, aí existem muitos estudos interessantes também, estudos específicos sobre textos que são fruto da escritura automática. Eles são regidos por alguma coisa, entendeu? Esse ditado puro do pensamento, é claro que é uma falácia, mas o próprio Breton percebeu, de um modo ou de outro, entendeu? Não tem, eles foram modificando, né, as concepções dele em relação... Então, eu estou aqui fazendo uma defesa do surrealismo, digamos assim, numa linha um pouco diferente, né, mas eu acho o seguinte, a crítica é muito importante, né, e eu acho que a crítica é muito importante porque... Tem algumas práticas surrealistas que a gente tem que repensar no mundo de hoje. Né? Por exemplo, a própria prática do devaneio urbano, ou da deambulação urbana. Que sentido pode ter isso numa cidade como São Paulo? Em que você esbarra, porque sempre que eu venho aqui em São Paulo, eu fico no centro. Né? Está para todo lado, mas assim, eu fico... aqui na República, né? É muito bom porque eu venho de metrô, é perto, né? Super fácil. Eu não fiquei 1h30 no trânsito, nem você, porque eu vim de metrô. Mas, assim, são dejetos humanos, né? É uma coisa assustadora, é uma coisa que nos causa um choque. Uma repulsa. Repulsa não por esses seres, mas repulsa por essa sociedade que produz isso, entendeu? Que é uma coisa assim, e nós estamos atados, nós não podemos fazer nada. O que a gente faz? Eu quero fazer alguma coisa. Social, repulsa no sentido da revolta, que era tão importante para os surrealistas. E que provoca essa infra-humanidade. Eles estão abaixo do humano já, se colocam já assim, porque é a animalidade, entendeu? São fezes, a urina, entendeu? O cheiro, tudo, o vômito, tudo, sabe? Mas se você pegar os irmãos Brazão, também estão abaixo do humano, né? Assim... porque, na realidade, é um desumano, assim, aqui... fedem mais do que todas as fezes. Exatamente. E as urinas... E eles estão relacionados com isso de algum modo, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que a crítica tem que ser... Agora, tem uma coisa, chave no surrealismo também, que é a defesa de um pensamento utópico. Entendeu? Que os surrealistas não são os únicos a fazer a defesa de um pensamento utópico. Há diversas maneiras de fazer a defesa do pensamento utópico. Darcy Ribeiro, à sua maneira, que não tem nada a ver com o surrealismo, Darcy Ribeiro fez uma defesa do pensamento utópico. Porque vocês conhecem, né? Todo mundo aqui conhece o Darcy Ribeiro, tem algumas frases dele muito conhecidas, né?
Inclusive tem aquela, né, que é mais ou menos assim, quando ele diz assim, vai dar tudo errado o que eu fiz. Vai dar tudo errado, não é com essas palavras, mas assim, eu estou do lado certo, entendeu? Significa que eu estou do lado certo. Então, ele diz, eu perdi todas as lutas que empreendi. Isso, exatamente. E jamais gostaria de estar no lugar dos que me venceram. A frase exata é essa. Então, quer dizer... Me sinto tão identificado. Pois não. Com 62 anos fazendo música nova no Brasil, me sinto completamente... Mas todos nós aqui, de alguma maneira, nos identificamos, né, com isso. Então, isso é uma defesa de um pensamento utópico, mas numa chave, num registro que é totalmente diferente do registro surrealista, por várias razões. Mas, assim, então, eu acho que essa questão também é central, né, a gente não perder de vista o fato de que isso é um elemento central do surrealismo, esse sonho da utopia. Né? O Ernest Bloch também é o filósofo da utopia, o professor do Adorno, é um marxista e defende a utopia como um norte fundamental. Porque se nós renunciarmos ao pensamento utópico, o que nos resta no mundo hoje? Só que daí tem a questão da praxis política. Como, então, entendeu? Como encontrar essa praxis, né? Aí é que é muito difícil, né? A gente não está sabendo muito por onde agir. Né? Posso fazer minha intervenção? Desculpa. Imagina. Está super... Então, tanta coisa que você já está pensando aí que você está aflito. Muita coisa, eu estou começando a ficar aflito. Mas é o seguinte, né? Primeiro, eu acho que eu vou também fazendo... Não sei se eles estão te ouvindo. Está ouvindo? Tá. Dá para ouvir? Para poder gravar. É porque aí eu chego aqui, aí eu fico também aqui assim. Acho que eu vou pegar aqui o microfone, assim, ó. Pronto. Só não fala muito perto por causa do puff, assim. Tá bom. Vamos lá. Então é o seguinte, primeira questão, né, quer dizer, isso que você coloca, a questão da escrita e escritura, né, que é uma coisa que inclusive eu assumi no meu próprio trabalho, inclusive inspirado na sua formulação, né? Mas é algo que não está colocado no francês, né? Quer dizer, acho que a Flávia colocou, né? Quer dizer, você tem uma alternativa entre traduzir como escrita ou escritura. E eu acho que a distinção que você faz conceitualmente, quer dizer, é de que faz todo sentido na música, né? Onde a escrita, ou seja, o manejo de um certo código que vai explicitamente numa partitura, né, usando a partitura aqui como o paradigma da escrita, aí, né, quer dizer, como o suporte paradigmático, né, como notação. Como notação, vai estabelecer uma relação, uma praxis dialética, inclusive, com a própria escritura, quer dizer, uma tomada de consciência na prática da escrita, e a necessidade de uma clareza numa escrita para que ela seja compreensível, inclusive, por uma outra pessoa que vai dar vida a isso quando você tem a figura do intérprete, né? E algo que na poesia, ou pelo menos nessa linguagem, é algo que não está colocado a princípio, né? Eu, inclusive... Só fazer um parênteses, mas não dá para dizer que isso não está no francês, porque o próprio Barthes insistiu muito na diferença entre o écrit e a écriture. Mas é diferente. É outra palavra. É outra palavra. Não tem isso em francês, entendeu? Assim, não tem essa diferença entre escrita. Olha, toda a luta de vida do Barthes foi isso, e a Leila Perrone Moisés explicita isso no livro que você me indicou. Eu sei. Porque eu fui junto com a Leila banca do teu doutorado. É verdade. E dali começou essa reflexão. É verdade. Não, eu não sei quantos anos atrás. Eu estou dizendo isso mais para dizer assim, quando o Breton fala de écriture automatique, né, não tá essa palavra, né, a écriture se usa também, por exemplo, para a própria caligrafia. Mon écriture, quer dizer, então... então, quer dizer, esse sentido que você usa, que é barthesiano, que é estruturalista da escritura, né,
ele precisa ser colocado e pode até intervir nessa leitura, né? Mas como algo que eu acho que é importante entender que ele vem como um aporte à compreensão dessa Crítica, prática. compreensão crítica. Exato. Né? Então, essa é a primeira coisa. Aí eu vou falar assim, eu acho que existe uma dimensão, aí trazendo agora até de uma experiência e de uma experiência inclusive didática do uso da escrita automática, e que eu até prefiro chamar de escrita porque até ecoando, né, essa conceituação, né, de que justamente se abdica de um controle da obra, né, em que a obra final, ela de algum modo perde um pouco uma importância momentaneamente no momento daquela atuação, algo que vai dar ensejo, por exemplo, a poéticas como no teatro Artaud, né, que vai buscar uma vivência e o texto vai se tornando um pretexto e muitas vezes um acontecimento vocal, corporal, em que o texto que ele produz ali, ele é importante, mas ele não pode ser tratado, analisado ou do ponto de vista desse controle escritural, como uma obra. Ele é quase como um acontecimento daquele momento do fato artístico que ele produziu ali naquela performance, né? Então, eu acho que tem isso. De um ponto de vista que aí até a gente pode até puxar um passo atrás, não sei se você vai concordar comigo, Flávia, que os próprios surrealistas, eles não recusavam, inclusive, uma certa relação com os românticos, né? Eles, de jeito nenhum. E com um certo caminho que a poesia, a prática poética da escrita e escritura poética... olha, do Lovi. Então. Aí, né? Romantismo, surrealismo, subversão. Subversão, exato. E o que gostaria até de reforçar essa palavra, uma praxis poética ao longo do século XIX, com suas múltiplas idas e vindas, vai permitir avançar num certo conhecimento, né? Numa figura que é fundamental, seja para o Césaire, seja para o Breton, que é o Rimbaud, né? Um autor que muito jovem, então assim, com uma relação muito espontânea com a escrita, né? E que vai produzir achados, né? Que vão justamente deslocar muito do que se pensava e se imaginava possível no campo da literatura, né? Ele, num certo sentido, é até quase antagônico a uma figura como Mallarmé, né? Embora eles não sejam antagônicos em muitos outros sentidos. Mas o Mallarmé como um indivíduo da construção, da busca de um mistério também, né? De algo até obscuro, muitas vezes, mas um controle escritural magnífico, e que vai falar, inclusive, no QDD, como o emprego anu do pensamento. Quer dizer, ele não é um emprego puro, mas é uma tentativa de figurar na escrita algo de uma imaginação das multiplicidades que estão presentes no pensamento, né? E começa com um elogio ao azar, né? Exatamente. Que é curioso, exatamente. né? Um coup de dé, jamais n'abolira le hasard, même quand lancé da Exatamente. papapá. Do outro lado, o Rimbaud, é isso que eu Parece queria... paradoxal, né? Então, mas é paradoxal. Eu acho que esse é que é a coisa. O Rimbaud tem a famosa frase dele, que eu acho que é sempre interessante de trazer, em que ele diz, numa carta que ele está escrevendo, ele fala, né, que je é un autre, né, quer dizer, eu é um outro. Ele fala nesse momento da experiência de uma escrita, de uma certa diferença em relação a si mesmo no momento da escrita.
que eu acho que é um pouco o que se produz na prática ou na praxis da escrita automática. É um estranhamento em relação a si mesmo. Né? Então, é esse deslocamento que, a meu ver, continua interessante. Talvez, e eu acho que até eu uso isso muitas vezes em oficinas de escrita e tudo mais, como um modo de acessar lugares e possibilidades da escrita que, quando ela é totalmente projetada, ela trava, ela não vai. Né? E muitas das práticas que os surrealistas, para além da escrita automática, fazem parte de todo o discurso e da vida do Breton, como a circulação nos lugares, circulação nos espaços, algo que já está lá em Baudelaire, tá, então, mas uma valorização do acaso como constitutivo dos momentos mais brilhantes e uma disponibilidade para o acaso. Né? Então, o que mais? A valorização do apaixonamento, como, né, o l'amour fou e todas essas dimensões, continuam participando. Só para concluir a minha frase, né? Eu te ler uma frase agora para dar uma pitada na provocação. Tá bom. Continuam participando como modos de acessar dimensões subjetivas que, numa outra postura, talvez elas não surgissem. O que não significa, e aí nisso eu concordo absolutamente, que a partir de um certo momento o surrealismo vai se tornando uma forma, quer dizer, um formato, que é o caso do Dalí, né? Quer dizer, os quadros de comentar sobre o Dalí. Né? Deixam de ser um processo de investigação da subjetividade, se lançar num terreno desconhecido e ver o que se descobre dali, para uma série de clichês, de formas que ele já conhece e que ele usa, porque aquilo ele vendia muito e as pessoas queriam mais era enxergar o de sempre. Né? Posso fazer uma observação em relação... Eu tinha esquecido de comentar sobre o Dalí, né? Que você deu o exemplo do Dalí. Não é um bom exemplo, a meu ver, porque o Dalí, inclusive, ele depois a relação dele com os surrealistas, os surrealistas gostavam muito de praticar anagramas, né? Porque é uma maneira de explorar a linguagem, descobrir... Também é uma outra prática exploratória da linguagem para chegar a novos significados que você não percebeu antes, né? Estavam ali sob os seus olhos, talvez, mas você não tinha visto. E tem um muito conhecido do Breton sobre o Dalí, né? Que é Avida Dollars. Em francês, né? Avida Dollars. Né? Porque assim, o Dalí ele realmente se encaminhou para uma receita, para um receituário. O negócio dele era ganhar dinheiro e tudo, e, enfim, foi importante no início para os surrealistas, né? Mas depois você falou desse incômodo que você sente. Um outro aspecto agora que eu queria comentar. Você falou desse incômodo que você sente, mas o Dalí é um virtuose na pintura. Sim, entendeu? Então, em termos tecnicamente, ele é um virtuose, né? Sim. E, então, também assim... Do ponto de vista, eu falei quando eu falei do Dalí, né? Que tecnicamente ele é perfeito. Né? Mas que é claro que essa pintura depois ela deixa de... Mas é como se a escrita do Dalí fosse muito consistente para uma escritura completamente inconsistente. Sim, claro. Mas e que está ligado a esse caminho, a esse rumo, né, que o Dalí pegou depois, entendeu? Que inclusive levou à ruptura, né, com os surrealistas, e ele ganhou esse apelido, né, com esse anagrama do Breton, que diz tudo sobre a figura, de fato, né? Sim. Então, esse é um ponto. E em relação ainda o problema da palavra, o Barthes é écrit, entendeu? Então, não é a mesma coisa. Realmente, né, existe essa diferença entre as línguas, porque você tem écrit, écriture, em francês, mas, em português, você tem escrito, você tem escrita, e você tem, é claro, a palavra escritura, mas as escrituras bíblicas, também tem uma conotação um pouco na burocracia, né, escrituras de imóveis e tal.
Então, também a gente acaba... Mas tem esse lado da escritura artística. Então, mas no ponto... Haroldo de Campos usa escritura. Mas, sim, existem alguns usos, né? Mas é diferente como essas palavras ressoam, né? Claro. Em português e em francês, né? Claro. Então, realmente tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Assim, na tradução, porque né? As palavras elas ressoam diferentemente nas línguas. E, além do mais, a palavra escritura também, o sufixo dela, né? Ela é interessante, eu acho, mas é que eu fico muito com o francês na minha cabeça, quando eu penso na palavra, mas trazendo para o português também dá, porque mostra um pouco do processo. Entendeu? A raiz, varredura. A raiz é scriptio, por exemplo, né? Scriptio, que aliás é o título da peça minha para violino, porque teríamos que fazer um neologismo, porque scriptio se perdeu. Sim. Seria escrição. Né? Escrição, e que é exatamente esse processo do escrever. O processo se perde com a escrita. Quando a gente fala em português escrita, essa coisa do processo se perde. E em francês é bem presente na palavra, né? Claro. Então Agora, a frase provocativa é essa aqui. Eu vou falar o original, que depois eu traduzo. Je ne crois pas au hasard. Il n'existe pas. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas le démontrer et on ne peut l'envisager comme une affirmation de liberté. Essa frase, eu não acredito no acaso, né? Ele não existe, com a melhor vontade do mundo, a gente não pode demonstrá-lo ou visá-lo como uma afirmação de liberdade. Essa frase, para mim, virou um cânone quando eu li, porque eu concordei com ela completamente, né? Ela está numa entrevista do Bério, com o Michel Philippot, que, aliás, foi professor, foi quem começou o curso de composição aqui na Unesp, né? Na passagem curta que o Philippot fez pela Unesp. Nesse revue musical raro, onde aborda Varese, Chenax, Bério e Pierre Henry, é uma das raridades da minha biblioteca, eu me gabo, né, da minha biblioteca. E é uma frase que, quando eu li, porque eu talvez esteja virando cada vez mais um laplaciano, uma coisa assim meio de um determinismo total. Quando eu lembro do Einstein falando Gott würfelt nicht, ao contrário do Ancudedê, né, do Deus não joga dados, eu ouço essa frase e falo, puta, até o Einstein, né? Será que o acaso existe? Se ele existe, claro, a quântica está provando que existe o imponderável. Eu mesmo falei que o imponderável surge a partir do controle total, né? Mas será que, mesmo que ele exista, ele é digno de se dar o lugar dele como operação de um texto ou de uma obra, né? Esse é o grande problema, né? Toda a ilusão da música completamente aleatória, né? Da forma aberta, que na realidade, por exemplo, o Klavierstück 11 do Stockhausen, a terceira sonata do Boulez, as obras que mexeram com essa aleatoriedade da forma, que na realidade foi uma má compreensão do que Umberto Eco estava dizendo no Ópera Aperta, né? Que o Umberto Eco estava falando da abertura do texto fechado, né? Não estava falando de uma aleatoriedade. Claro. sim, Né? Então tem uma questão aí que talvez seja um exagero, né, do sobrepeso. O que me parece é que assim, o acaso absoluto, o acaso, né, como o Bério coloca aí nessa frase, talvez não exista na medida justamente da implicação que se tem em relação a ele. As coisas acontecem, você pode dizer por acaso ou não, como diria o Boulez, né, por vontade ou por acaso, mas é justamente essa relação da escolher tropeçar na pedra ou não, ou tropeçar e ignorar, e essa escolha sendo consciente ou inconsciente, em todo não como uma coisa binária, mas como um campo analógico de mil possibilidades intermediárias, né, que torna talvez a palavra acaso como não comprovável, mas talvez também a palavra controle. Porque, em última medida,
você é atravessado, né? Quer dizer, em que medida você também controla, você exerce um controle, mas Isso. ele O controle é o exercício do controle. Então, mas Porque atravessado por uma série de como a dimensões. questão do estilo. Quando você começa a se preocupar com o estilo fica emoldurado. O estilo, ele brota do risco. Então. E o controle é isso, né? É a emergência desse risco e aí o imponderável tomando conta por onde ele tem que ser, né? E essa é a questão. Bom, mas é isso. Na sua fala já poderia buscar aí diversas dimensões em que o controle ele é exercido num campo limítrofe em que ele vai justamente talvez fazer emergir uma série de descontroles. Porque não existe nada puro. Então, exato. Mas só lembrando também que o acaso, né, ele tem que ser qualificado, né, se a gente fala de acaso para os surrealistas, que é uma formulação muito interessante, né, porque é acaso objetivo. Então, é um pouco paradoxal, né? A própria formulação já é um pouco paradoxal. Trotsky achava Porque o paradoxal. caso- Foi a crítica que ele fez ao Breton quando ele estava Acaso escrevendo o Manifesto objetivo. da Fiare. Mas, assim, essa formulação, né, do acaso objetivo está muito ligada também a esses desejos inconscientes, né, que te conduzem para uma certa coisa, está ligada a isso, mas ele é qualificado, né? Então, quando se fala de acaso em surrealismo, a gente tem que dizer a qualificação, né? Acaso objetivo, né? Mas, enfim. Enfim, são 12h40, a gente podia abrir para uma outra questão e encerrar, porque a gente tem às 2h a palestra da Flávia, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Ou encerramos? Então vamos deixar para as 2h a continuação, né? Agradeço demais a participação. Fico feliz que nós deixemos tantas questões em aberto. Sim, né? mas... Não exatamente ao acaso. Mas...